Boa noite a você, meu irmão, a você, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Estamos iniciando mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. Uma obra fantástica, maravilhosa, trazida pelo Espírito Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico Xavier. O livro Religião dos Espíritos são questões comentadas do Livro dos Espíritos por Emmanuel. E então nós lembramos que esse livro foi psicografado no transcorrer do ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba. É motivo de muita alegria nós podermos refletir, aprender, procurar interiorizar essas lições. São questões importantíssimas. Com certeza, aqueles que estudam a doutrina espírita, aqueles que participam de estudos em grupo, já tiveram a oportunidade de estudar essas questões, ou algumas dessas questões que Emmanuel traz para nós. Mas nós queremos lembrar que o Livro dos Espíritos, assim como todas as obras da lavra espírita, de cunho moral espírita, traz para nós um conteúdo que é sempre novo. A cada dia que nós voltamos àquela mesma questão, aquele mesmo assunto, aquele mesmo tema, nós estaremos aprendendo algo mais. É um aprendizado progressivo e constante. Jamais nós vamos paralisar aquele aprendizado, naquele tema, naquele aspecto, não é? E então é um motivo de muita alegria podermos compartilhar algumas reflexões nesta página que Emmanuel traz para nós. E nós então vamos nos preparar, fazendo a nossa elevação de pensamentos, de sentimentos a Deus, a Jesus, pedindo a esses companheiros espirituais que nos ajudem, para que nós possamos harmonizar o nosso ambiente, o nosso pensamento, o nosso sentimento, e procurar captar a mensagem necessária na noite de hoje. Senhor Jesus, estamos felizes com a Tua presença na companhia dos Teus missionários, pedindo, Senhor, que nos ajude a aproveitar bem a mensagem de hoje, para que nós possamos nos fortalecer, nos esclarecer, iluminar nossos pensamentos e tenhamos assim, Senhor, mais convicção na prática das lições que temos aprendido no Teu Evangelho. Que esta paz permaneça junto conosco, que a Tua luz ilumine os nossos passos, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E nós vamos buscar em nossos arquivos as anotações de Emmanuel. Está na lição número 18, o título é Herança. Reunião pública do dia 13 de março de 1959. Questão 264.
do Livro dos Espíritos. 264, Livro dos Espíritos. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Vamos fazer umas reflexões sobre esta questão. Temos aprendido com a doutrina espírita que quando o espírito está no plano espiritual, ele percebe a sua situação que, na maioria das vezes, traz angústia, traz sofrimento, traz desalento, conforme seja a própria condição em que ele se encontra, o estado de alma que ele está suportando por consequências das próprias ações quando estava encarnado. E então, depois de um período em que ele vai se conscientizando dessas faltas, desses deslizes, dessas complicações que ele mesmo criou para si, ele percebe que somente a reparação dessas faltas é que irá aliviar as suas dores, os seus tormentos. E então as equipes de espíritos encarregados do plano espiritual que procuram orientar e promover o progresso de cada um de nós, eles nos apresentam projetos de reencarnação junto das pessoas com quem nós necessitamos conviver para reparar as faltas do passado. E então nós escolhemos, os espíritos escolhem as provas que devam de passar, para que eles possam se sentir em paz com a própria consciência, né? Então nós estamos vendo aí que Allan Kardec pergunta justamente sobre isso. O que é que vai dirigir o espírito? A vontade que o espírito tem para escolher essas provas, né? Como que vai surgir no próprio espírito esse desejo de escolher esse tipo de prova? E então os espíritos estão dizendo, a resposta dos espíritos superiores, que escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, conforme o que ele há promovido de errado, de desvirtuamento na vida das pessoas ou na sua própria vida,
ele então vai escolher uma prova que tenha sintonia, que tenha consonância com aquela natureza das faltas, para que ele possa então passar pela expiação conforme a própria consciência está pedindo, né? E então é para progredir mais depressa, como nos explica os Espíritos. A expiação dessas faltas, quando nós suportamos, quando nós superamos, quando nós vencemos essas provações e estas expiações, nos ajudam a progredir mais depressa. Mas se nós, ao atravessarmos estas expiações, estas provas, começarmos a lastimar, a blasfemar, criando reclamações, inconformação diante dessas provas, nós poderemos perder o fruto que iria trazer benefício para o nosso progresso espiritual, né? Mas, se formos bem-sucedidos, vai trazer bons frutos. Nós vamos progredir mais depressa, né, através dessa expiação. Mas aí, uns impõem a si mesmo a vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Então, a maioria de nós viemos com esta perspectiva de atravessar uma vida de dificuldades, de privações. A maioria de nós vamos conseguir a nossa sobrevivência, a manutenção das necessidades básicas aqui no plano físico, através de um trabalho pesado, trabalho braçal, com suor e às vezes com muitas lágrimas, conforme seja a situação em que nós precisamos de atravessar. Às vezes nós somos submetidos a humilhações, não é? É muito comum na nossa existência terrena nós passarmos por essas misérias, como os Espíritos estão dizendo aí, misérias e privações. Então nos trazem alguns quadros aqui na existência terrestre que não são fáceis de ser suportados, mas com coragem nós conseguiremos superar e vencer, para provar que realmente já somos conhecedores e donos da nossa situação. E outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. E então vamos analisar. Muitas pessoas às vezes podem achar melhor passar por essas provas que trazem a riqueza e o poder, porque vão ter muitas facilidades, né? Segundo a nossa visão aqui no plano físico. E então a pessoa pode querer escolher esse tipo de prova. Mas estamos vendo aí que é muito mais perigoso, porque é mais fácil nós sucumbirmos, nós fraquejarmos diante dessas provas da riqueza, como nós vemos também na lição que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, provas da riqueza e da fortuna e da miséria, provas da riqueza e da miséria. Nós estamos vendo isso aí nas lições do culto do Evangelho do Lar. E então essas tentações, essa detenção da posse e do poder, nos coloca em risco muito mais a nossa queda, o nosso fracasso diante da nossa reencarnação, do que propriamente as privações e as misérias no aspecto material, as necessidades físicas que nós geralmente atravessamos aqui. Porque tem um arrastamento muito forte e às vezes nós nos deixamos levar. Às vezes não, na maioria das vezes, nós nos deixamos levar justamente pela nossa imperfeição, pela nossa fragilidade. E como temos
preferência pela lei do menor esforço, nós então achamos muito cômodo sobreviver de uma forma voltada somente para as tendências a desfrutar os bens materiais, os gozos mundanos, do que voltar para dentro do nosso mundo íntimo uma disciplina que vai refrear os impulsos que nós trazemos dessas paixões inferiores. Não é? Então é muito comum, mas é muito mais perigosa para nós. Nós temos que ter isso em mente. Se o nosso objetivo é progredir, evoluir espiritualmente, nós, aliás, somos orientados pelos bons espíritos. Os espíritos que têm a missão de nos direcionar nessas escolhas das provas, nos orientar, melhor dizendo, nessas escolhas das provas, porque eles conhecem a nossa capacidade, as nossas limitações. E eles então nos dão conselhos conforme seja a necessidade. Né? Tem que haver uma necessidade para isso aí. Se eles então achar por bem, eles podem até nos oferecer essa opção. Mas sempre vem um alerta muito grande a esse respeito. Né? Eles estão procurando trazer o melhor para nós, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas forças, como nós estamos vendo aí. Né? E muitos estão procurando fazer essas provas, essas expiações, através sustentar o contato com os vícios, suportar a influência dos vícios, que também não é fácil, né? Ser arrastado a esses vícios que a própria existência terrestre está sempre nos oferecendo. Como diz Jesus lá no Evangelho, a porta larga é a porta da perdição, a porta estreita é a porta da salvação. E então Jesus fala: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos são os que por ela entram. Então, neste sentido, esses que passam por essas provas para lutar e sustentar em contato com o vício, também não é fácil. Tem que ter muita firmeza, muita coragem, muita perseverança no bem, não é? Assim como as outras provas também. Mas em todos os casos, somos assistidos, somos orientados, não é? Porque às vezes nós desejamos uma coisa, um tipo de prova, que não está na nossa capacidade, está acima da nossa resistência. Então os espíritos sempre nos orientam nesse sentido aí. Né? Vai de acordo com aquilo que está no nosso alcance. Não é isso? Vamos ver o que Emmanuel vai trazer para nós nesse comentário. Lição número 18, herança. A questão nós já lemos, 264 do Livro dos Espíritos. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeastes. Nos pais irracíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma,
surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e fiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior, e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. É uma lição importantíssima para nós refletirmos sempre, como estamos vendo Emmanuel nos alertar. Lembrar a cada dia que, de um momento para o outro, poderemos ser chamados ao retorno à pátria espiritual. Não sabemos qual será esse momento. Só Deus o sabe. E então deveremos de estar procurando nos preparar sempre, buscando esta vivência dos ensinamentos que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus, né? E tudo é passageiro, tudo é um empréstimo. Estamos vendo aí, são patrimônios que são emprestados. A providência maior, a providência divina, nos empresta para que nós possamos exercitar as nossas capacidades, as nossas potencialidades.
vamos analisar quantos patrimônios, quantas dádivas Deus coloca ao nosso alcance. Quando nós vimos lá no Livro dos Espíritos, o Espírito pede para vir numa situação de miséria, de pobreza. E então ele vai exercitar uma das potencialidades que está adormecida, vamos dizer assim, estado latente, na maioria das vezes, no nosso mundo íntimo, que é a humildade, a resignação. É uma das virtudes, ou as virtudes que nós mais precisamos para superar e vencer as provações. Humildade e resignação, que às vezes nos faltam e nós perdemos muitas oportunidades de aprendizado e de crescimento por falta dessas duas virtudes. Mas nós vamos adquirindo, exercitando através dessas provações, através das dificuldades, no transcorrer desses momentos difíceis da nossa existência, aprendendo a desenvolver a humildade, a resignação, a confiança na providência divina. E então são oportunidades que nós temos e que vai depender de nós. Estamos vendo aí Emmanuel dizer, né, que nós mesmos é que somos esses herdeiros. Nós é que criamos essa herança para nós mesmos. E se nós conseguimos superar com coragem, com perseverança, a nossa recompensa será muito grande, né? Jesus traz grandes exemplos para nós lá no Evangelho. Estamos vendo esses exemplos que Emmanuel traz aí para nós, né? Nós, quando semeamos, nós temos a colheita obrigatória. Dizemos assim, no meio espírita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E então Emmanuel está dizendo, nós vamos recolher compulsoriamente aquilo que nós semeamos, né? Fala sobre os pais, sobre a família, né? Pais, filhos, esposo, esposa. Então são situações que nós tivemos no passado, quadros referentes a essas situações que estamos atravessando hoje. Por isso temos que ter muita calma, muita cautela, muita atenção nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, principalmente. Porque o hábito é uma força que está muito arraigada no nosso mundo íntimo, no nosso personalismo. Trazemos hábitos de outras existências que nós ainda não conseguimos nos libertar. Temos que procurar analisar quais são esses hábitos que são prejudiciais. E às vezes, na convivência em família, esses hábitos estão vindo à tona e nós não estamos refreando, procurando transformar ou modificar esses hábitos conforme as lições que nós estamos vendo aí com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, né? Então, às vezes nós temos o hábito de nos encolerizarmos com facilidade. Qualquer coisa que nos contrarie dentro do lar, a gente enfurece, a gente fica nervoso e desequilibra emocionalmente. Então, são hábitos que, com certeza, trazem consequências e, às vezes, muitas consequências que levam um certo período para nós reparar, né? Às vezes nós não conseguimos nem reparar numa própria existência.
temos que voltar novamente em outra existência para reparar aquele erro que foi cometido impensadamente naquele estado de ódio, de pavor, de vingança que nós tivemos e tomamos atitudes impensadas. Precisamos então estar sempre vigilantes, né? E Emmanuel então esclarece para nós que são situações que nós estamos herdando de nós mesmos. Por isso, aquela visão que nós precisamos de ter, de nos conhecer melhor. Saber o que se passa no nosso mundo íntimo, quais os pensamentos que nós alimentamos, quais as nossas tendências, né? Para a gente colocar um freio e procurar transformar isso aí numa atitude positiva. Então Emmanuel está dizendo aí, se desejas conquistar em ti mesmo a vitória da luz, como é que nós vamos entender essa vitória da luz? O conhecimento. A luz significa conhecimento, sabedoria. E para nós ter essa conquista, nós temos que trabalhar, temos que nos empenhar a fazer essa busca, essa viagem interior, para então sabermos que aquilo é prejudicial a nós e buscar então essa transformação. Nós chamamos de reforma íntima, né? E então nós precisamos de ver que através dessa busca, desse crescimento, nós vamos ganhar uma tranquilidade, uma segurança, né? Todos esses benefícios, todas essas dádivas, esses patrimônios que nós desfrutamos aqui encarnados, são oportunidades. É um material didático que vai nos favorecer o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual. E então, qual que é o resultado? Emmanuel diz aí para nós, para que nós possamos receber por vera propriedade. Como que nós vamos entender isso aí, né? Se nós fizermos essa análise e procurar vivenciar com bastante perseverança e superar, nós vamos ter por vera propriedade, quer dizer, uma conquista que ninguém é capaz de nos tirar. E nós voltamos lá no Evangelho de Jesus, quando ele fala para nós, esse tesouro que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, é a nossa conquista. E então estaremos plenos da luz que nós mesmos é que acendemos no nosso mundo íntimo. Nós poderemos até ser tocados pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo, desses emissários que constantemente nos trazem mensagens, lições, são luzes que nós recebemos. Mas se nós, no nosso mundo íntimo, estamos fechados, estamos bloqueando, estamos entenebrecendo através dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos menos construtivos, nós não vamos conseguir acender essa luz dentro de nós, não é? E então nós temos que ter um esforço, temos que ir em busca, como diz Jesus, buscai e achareis. A partir do momento em que nós começamos a entender uma lição como esta e procuramos fazer uma análise, uma autocrítica, uma autoanálise do que mais está nos incomodando,
aquilo que mais nos faz sofrer aqui, aquilo que nós precisamos de trabalhar para aliviar aquela dor, nós vamos ver que a raiz está ou no nosso orgulho ou no nosso egoísmo. Então, esse estado de alma nos traz constrangimentos, de uma forma ou de outra, não é? Precisamos, então, trabalhar a humildade, a resignação e saber que Deus coloca o que há de melhor ao nosso alcance. Bastando para isso, nós nos empenhar, né? Colocar todo o nosso esforço para aproveitar essas oportunidades. E então Emmanuel diz aí que nós vamos receber os frutos bons ou maus dos nossos próprios exemplos. Então, poderemos estar impelidos à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Porque tudo o que nos envolve na treva da ignorância, da perversidade, da crueldade, da rebeldia, nós então estaremos descendo. Não é uma ascensão, né? Nós vamos voltar naquele estado de sombra que nós já tivemos em alguma situação do passado, ou em várias situações. Se nós estamos dando vazão a esses hábitos, a esses impulsos menos felizes. Mas, se nós estamos agora, através dessa luz que estamos recebendo, desse conhecimento que estamos adquirindo no estudo, se nós estamos nos esforçando para nos libertar dessa treva, estamos subindo para a divina ascensão. Pode que seja, às vezes, um passo de cada vez, 1 milímetro por dia, como nos diz Emmanuel, mas estamos subindo, estamos nos melhorando, nos elevando espiritualmente, que é o importante. Então, tem situações que às vezes nós passamos com dificuldade e achamos que aquela situação não vai terminar com facilidade. Mas pode ter a certeza, como estamos aprendendo com a doutrina, tudo é passageiro, né? Essas dores, essas provações são transitórias. E Deus nos dá os recursos, nos dá a força, coragem. Se nós buscarmos, os espíritos de luz vão nos envolver e vão nos ajudar a superar essas dificuldades, né? E então a lição fica aí para nós refletirmos qual é o nosso desejo. Se nós vamos optar pela busca dessa luz que o Divino Mestre Jesus nos traz, não é? Ou se vamos nos acomodar nesse estado de alma ainda imperfeito e achando que somente esses prazeres do mundo aqui que vai nos trazer felicidade. Então, a nossa decisão é que vai definir qual é o resultado que nós vamos colher no futuro. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos finalizar nossos momentos de estudo, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, a esses missionários da seara do bem, do amor, que tudo fizeram, tudo fazem para que possamos estar preparados e vencer dia a dia essas provações, essas dificuldades,
criadas por nós mesmos. Lembramos ainda uma mensagem de Chico Xavier que está na oração nossa. Se você tiver um tempo, você faz uma pesquisa na internet e no YouTube, está escrito assim, oração nossa. E então, Chico começa essa oração agradecendo a Jesus por saber que nós estamos atravessando essas dificuldades criadas por nós mesmos, né? E então é uma das mensagens que nós vamos ganhar muita luz, muita confiança na providência, né? E então fica aí a nossa dica. Procura lá na internet, no YouTube, ou mesmo aqui no Facebook, vocês vão encontrar oração nossa, né? E agora nós vamos então com a prece finalizar nossos momentos de reflexão, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a esses amigos pela companhia. Senhor, estamos finalizando mais um momento de reflexão e de aprendizado. Queremos, Senhor, aproveitar esses momentos para te pedir a tua bênção, a tua luz para todos nós, encarnados, desencarnados, para muitos irmãos que estão no plano espiritual, se despertando agora, desenfaixados do veículo físico, mas carentes de paz, de luz, de alívio para as suas dores. Seja qual for a condição desses irmãos, que os bons espíritos tenham o ambiente favorável para acolher, para direcionar esses irmãos até os hospitais, até as escolas de recuperação. Que a tua luz possa envolver a cada um deles. Divino amigo, agradecemos e em teu nome estamos finalizando mais um momento de aprendizado. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma alegria muito grande poder participar e analisar essas lições que com certeza vai fazer luz no nosso mundo íntimo para o nosso aprendizado. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Muita paz a todos.